Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. E o nosso podcast é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, uma assessoria em comunicação e educação. E esse programa é possível porque a gente tem o apoio dos nossos parceiros, que são muito importantes aqui para tornar essa iniciativa possível, para fazer com que esse conteúdo chegue até você todas as semanas. E, como você sabe, a gente sobe o conteúdo aqui toda sexta-feira, ao meio-dia. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal ou inscrita, já aproveita e faz isso agora. Se você já é inscrito e não acionou ali o sininho, também faz isso, porque é importante. Sempre que a gente subir um conteúdo novo aqui, você vai ser informado e assim você já pode acompanhar esse conteúdo. Eu te peço, inclusive, para compartilhar. A gente tem uma playlist aí com vários episódios. Você pode compartilhar essa playlist nas suas redes sociais, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp. Assim, muito mais gente vai ficar sabendo da existência do programa e desse conteúdo que a gente apresenta por aqui. E os nossos parceiros, que eu ressalto sempre, nós temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal. Temos o apoio também do Simproep, Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Temos ainda o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. E no programa de hoje nós vamos receber um representante do Simpro, Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal, que, como eu disse, é parceiro nosso. E o Simpro está saindo agora, se é que a gente pode dizer assim, de uma luta muito árdua. O Simpro fez uma greve importante aqui dos professores da rede pública do Distrito Federal e a gente vai tratar desse assunto, mas não só, conversando com o professor Kleber, que veio aqui falar para a gente sobre essa questão. Ele é da área de divulgação do Simpro, divulgação, informação, comunicação, enfim, dessa pasta lá no Simpro. Aliás, o Simpro também acabou de passar por um processo eleitoral. O Kleber vai falar para a gente sobre isso aqui também. Então é isso, Kleber, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença no nosso programa. Obrigado, Francisco. Eu quero saudar você, saudar o pessoal que está nos assistindo e insistir, né, que é importante compartilhar. Esses conteúdos são sempre muito importantes porque é o que a gente não vê na grande mídia. Então é importante compartilhar para, inclusive, valorizar esses espaços aqui. Muito bem, Kleber. Então, sempre a gente começa aqui falando sobre de onde vem, por que você se tornou professor. Não é? Muita gente não quer saber de ser professor e o Kleber é um professor aqui da rede pública do Distrito Federal. Kleber, você é nascido em Brasília, como é que é a sua trajetória até chegar na sala de aula? Como professor? Eu sou filho de uma família, como muitos aqui, uma família de pessoas pobres, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade, minha mãe criou a gente. Minha mãe era diarista, trabalhava em serviços gerais. Então é daí que eu venho. Além Criou de quantos mim, filhos? Ela criou 4 filhos. 3 meninos e uma menina. E eu sou o mais velho dos irmãos. E eu sempre tive, minha mãe sempre deixou muito claro para a gente que o maior patrimônio que a gente sempre tinha era o direito a estudar, era a educação. E isso ela conseguiu fazer com que eu desenvolvesse uma paixão muito grande pela educação. Então eu terminei o ensino fundamental, o ensino médio, todo em escola pública, fiz a graduação, sou formado em filosofia, e ingressei na Secretaria de Educação, ainda era a Fundação Educacional, em 1993. Então, dei aula para crianças, para jovens, para adultos, exatamente porque também, além de ser formado em filosofia, eu também tenho habilitação para dar aula para as séries iniciais. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com todas as modalidades. Kleber, e como é que você descobre, então, o movimento sindical, essa militância sindical? Pois é, quando eu entrei na Secretaria de Educação, antes eu tinha tido uma experiência no setor privado, eu era bancário. E já lá no setor privado, a gente tinha um sindicato muito forte, muito organizado. E desde cedo eu aprendi que a melhor maneira da gente conseguir avançar naquilo que a gente acha que é direito nosso é a gente se organizando com os iguais, com os nossos pares. Isso foi importante, porque acabou me aproximando como bancário dos sindicatos bancários e depois, quando entrei na Secretaria de Educação também,
dos sindicatos professores. E aí a trajetória foi, a partir de organização no meu próprio local de trabalho, como delegado sindical, representante sindical, né, acabei me tornando também dirigente dos sindicatos professores. Então aí você muda de atividade, você era bancário, se torna professor, descobre ali a atuação do Simpro, ingressa no Simpro. Mas em que momento você se torna, então, um dirigente sindical, rapaz? Porque você está na atual diretoria, você já esteve em outras diretorias. Como é que se deu essa construção para chegar à direção do Simpro, que é um sindicato muito importante aqui em Brasília, né? Então, é interessante essa pergunta, porque ela remete exatamente a coisas que são diferentes. Uma coisa é você ser diretor, outra coisa é você ser dirigente. E dirigente a gente vai se tornando com a luta, né? E é na luta que a gente vai se tornando dirigente. Para me tornar diretor do Simpro, esse foi um processo também de muita organização no local de trabalho. Primeiro eu fui delegado sindical, organizando os companheiros e companheiras, tanto na escola, para aquelas demandas que são do dia a dia, que acontecem nas escolas, como também para a demanda da categoria. Depois que eu entrei na direção do sindicato, com o passar dos anos, participando da comissão de negociação, que eu sou membro da comissão de negociação, tendo esse contato com as mais diversas realidades na educação pública, nas escolas públicas do Distrito Federal, eu fui me formando e me forjando dirigente ao longo dos anos. Tá, e aí, qual foi o primeiro cargo que você chegou a ocupar na direção do sindicato? Então, o Sindicato dos Professores é um sindicato que tem uma organização totalmente horizontal. Então, lá não tem uma hierarquia. Lá a gente não tem presidente, não tem coordenador geral, é todo mundo diretor. Então eu ocupei vários espaços na direção dos sindicatos professores, fui secretário de formação da direção dos sindicatos professores e também participei num pequeno período da Secretaria de Finanças do sindicato e já tem algum tempo que eu estou na Secretaria de Imprensa e Divulgação. Pois é, imprensa e divulgação que dialoga exatamente com o que a gente está fazendo aqui agora, né? Como é que é essa experiência de, a partir dessa secretaria, a partir desse espaço, pensar a comunicação do sindicato, da entidade sindical de vocês com a base, que é uma base politicamente muito organizada aqui no DF, né? Vocês estão muito bem estruturados. Como é que é essa relação do ponto de vista da comunicação como instrumento de formação dessa categoria? Então, esse foi um desafio muito grande para a direção do sindicato e para mim particularmente. Porque a gente está exatamente no limite, né, entre uma geração que sai lá dos anos 90, início dos anos 2000, analógica, para uma geração que está cada vez mais tecnológica. Então foi um desafio muito grande a gente conseguir reformular o nosso fazer como dirigente, né, a partir da perspectiva que nós tínhamos, que nos formou, no final das contas, do ponto de vista da comunicação, para o que nós temos hoje. Então hoje nós temos, e aí é reconhecido no país inteiro, né, uma das melhores comunicações sindicais do Brasil, né? Então a gente tem investido muito nas redes sociais, sem abandonar, é claro, o nosso quadro negro, que é o nosso jornal histórico, a edição extra, que a gente distribui nas assembleias. Sem abandonar isso, a gente tem evoluído muito e investido muito nessa comunicação pelas redes sociais e também pelo WhatsApp, tentando manter o máximo possível a categoria bem informada, e é uma categoria que hoje exige a informação de uma forma muito rápida. Então esse é um outro desafio que eu acredito que a gente tem conseguido encarar de uma forma bastante exitosa. Para você que está nos acompanhando aí, se quer comprovar aí e até formar sua opinião sobre esse entendimento que o Kleber está trazendo para a gente aqui da importância da comunicação no Simpro, eu te peço para acessar o site do Simpro, que eu considero um site muito bom, muito informativo, e ali tem muito conteúdo que você pode baixar, inclusive revistas, enfim, periódicos que eles lançam, que estão ali em arquivo em PDF, que vale muito a pena. E também as redes sociais, inclusive o Instagram, que é um espaço importante que vocês têm de informação, de relação com a base. Eu acompanho e recomendo você que está nos acompanhando também a acessar esse conteúdo do Simpro, que vale muito a pena. Então, parabéns, Kleber, pela condução, pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. Ali, que eu acho que é da melhor qualidade. Aprimorando a cada dia, né? Para conseguir avançar mais ainda. Pois é, eu acho que vocês estão presentes, inclusive, em várias mídias, né? Vocês apoiam podcasts como esse aqui, a gente é muito grato por isso. Revistas, jornais, programa, a revista Chapuri, que circula aqui também. Então, o trabalho do Simpro em relação à comunicação, de fato, é algo a ser reconhecido e elogiado. Kleber, então vamos tratar agora das questões mais recentes. O Simpro acabou de passar por um processo eleitoral, não é?
Vocês disputaram uma eleição ali, eram 3 chapas, a chapa que você integra saiu vitoriosa. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo, como é que foi esse processo eleitoral mais recente agora no Simpro? Então, o processo eleitoral na nossa categoria sempre é um processo muito marcante. Em toda a história da categoria sempre foi muito marcante, porque há um envolvimento muito grande da nossa categoria nos processos que são colocados. Esse especificamente, nós tivemos, como disse o Francisco, nós tivemos 3 chapas. A chapa 1, que é a chapa da atual diretoria, que se encerra, esse mandato da atual diretoria se encerra agora dia 14 de julho, e aí assume a nova diretoria. A chapa 2 e a chapa 3. A chapa 1, que foi eleita, é a atual diretoria, mas é uma diretoria renovada, porque o nosso estatuto prevê que a cada eleição é preciso renovar no mínimo 1/3 dos integrantes da chapa atual, se ela quiser concorrer. E o que eu acho extremamente saudável no final das contas, você garante uma renovação permanente, né? Você impede que os mesmos continuem sempre. Você vai renovando. É claro que algumas pessoas vão continuando, mas isso é fruto do debate político, da continuidade ou não. Foi um processo bastante disputado, um processo que teve uma boa participação, mas um processo que contou com uma peculiaridade, porque o processo se encerra exatamente no momento em que a greve se inicia, que é a greve que nós acabamos de encerrar agora. A categoria aprovou o encerramento agora na semana passada. Mas é um processo que traz essa novidade que é de continuidade. A gente começa uma campanha salarial no início do ano, com assembleias, 3 assembleias, e assembleias muito cheias, muito representativas. Nós tivemos assembleias com mais de 10 mil pessoas. Então foram assembleias muito cheias e emenda com esse processo eleitoral, um processo disputadíssimo, mas um processo que a gente criou espaços de debate muito importantes. A gente teve debate entre as chapas tiveram material para poder divulgar suas ideias. Então, foi um processo que eu considero extremamente democrático. E, no final das contas, sem nenhum tempo de comemoração da chapa eleita, a gente emenda com a greve que começou a partir do dia 2. Tá, então falando sobre a greve, quem mora aqui no Distrito Federal sabe da força que tem o Simpro. Então uma greve na educação aqui ela é muito impactante para a cidade como um todo, porque tem repercussão em muitas áreas. E aí a gente teve uma greve que foi forte, que houve uma adesão. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que se deu a adesão? Chegou a quantos por cento? Vocês têm esses números? Como é que se deu esse enfrentamento com o governo? Como é que a categoria conseguiu sair dessa greve? Se ela saiu satisfeita com o que foi possível alcançar? Então, como é que foi esse processo da greve? Então, para falar do processo da greve, é importante a gente entender por que é que a greve aconteceu. Claro. Né? A greve aconteceu porque a gente tinha um processo de negociação até início do ano que estava andando. O governo chegou a apresentar algumas propostas no processo de negociação, mas quando chegou às vésperas da greve, lá para o mês de maio, o governo encerra a mesa de negociação dizendo que não havia nenhuma proposta a ser apresentada para a categoria e que não tinha como avançar. Então, se não há nenhuma proposta, não há como avançar. Se não há como avançar, não há outra alternativa para nenhuma categoria profissional que não seja aumentar a pressão sobre o governo. E, no nosso entendimento, aumentar a pressão foi deflagrando a greve. Então, a gente deflagra a greve no dia 27 de maio, na expectativa de que o governo reabrisse o processo de negociação, apresentasse uma proposta para as reivindicações que já tinham sido encaminhadas para o governo não faz isso. E, ao invés de apresentar uma proposta, chamar o processo de negociação, o governo entra com ação na justiça. E, para nosso espanto, a justiça acata o argumento do governo. E no argumento do governo central ele dizia, olha, tem um processo de negociação em curso, e a gente dizia, não tem. E a justiça simplesmente acata o argumento do governo de que havia um processo, quando não havia, e arbitra uma multa milionária de R$1 milhão por dia de greve se a greve continuasse. A gente continuou com a greve. A gente continuou com a greve porque a greve era justa. A greve foi justa.
porque o processo estava encerrado. Com o decorrer da greve, a gente consegue no STF uma decisão desfavorável para o Distrito Federal, em que o ministro Flávio Dino ele suspende o valor da multa de R$1 milhão. O governo, então, entra com um novo processo aqui na Justiça do Distrito Federal de novo, e aí é arbitrada uma multa de 300 mil ao dia. Essa multa, ela continua. Então, hoje, além das multas anteriores, o sindicato tem uma dívida, e é claro que a gente vai recorrer, mas tem uma dívida de 6 milhões e 900. O que chama atenção nesse processo todo, em que o governo arbitra, ele entra com as ações e a justiça arbitra essas multas? Chama atenção o fato de que, em lugar de negociar, chamar para a mesa de negociação, o governo preferiu ir para o enfrentamento, né? Desconsiderando o direito legítimo da categoria de entrar em greve uma vez que não havia uma negociação posta. Isso chama atenção. Mas o governo do Distrito Federal, ele tem colocado de uma forma muito clara, pelo menos até então tinha colocado de uma forma muito clara, à disposição do enfrentamento. A multa, Francisco, nenhuma multa em nenhuma das greves nunca parou a nossa categoria. A gente, tendo certeza, e a gente sempre teve certeza, da justeza das nossas reivindicações, a multa não ia ser suficiente. A gente teve outras greves, outras multas. A gente pagou agora recentemente uma multa da greve de 2017, R$3 milhões. A gente começou a pagar uma outra multa da greve de 2023, R$6 milhões. Essa greve de 25 são 6 milhões e 900. A gente vai recorrer, mas se a gente perder, a gente vai pagar a multa, vai ser difícil para o sindicato, mas nós vamos pagar essa multa. Mas ela não vai paralisar de forma nenhuma a nossa capacidade de organização e, quando for necessário, a gente ir elevar o tom e radicalizar o movimento, deflagrando uma greve. O governo, depois de 18 dias, 16 dias letivos e 24 dias corridos de greve, o governo, então, na penúltima semana, chamou a comissão de negociação do Simpro para negociação. Olhe, se a negociação tivesse prosseguido antes, talvez a greve não teria sido iniciada, né? Então, o governo chama a comissão de negociação do Simpro, que aí, como a gente estava em greve, a comissão de negociação era composta pela atual direção, por diretores, 5 diretores do Simpro e 5 pessoas escolhidas pelo comando de greve. Essas pessoas foram, então, para a negociação com o governo apresenta uma proposta que a categoria considera insuficiente e a greve continua. Na última semana, o governo chamou de novo a comissão de negociação, apresentou uma outra proposta que traz elementos importantes para a nossa categoria. De fato, traz alguns avanços, mas é uma proposta que a gente sabe que era insuficiente se comparada com o conjunto da pauta de reivindicações. Mas a categoria também consegue fazer a leitura da conjuntura. Nesse processo todo, foi muito importante a participação dos parlamentares da Câmara Legislativa. Os parlamentares tiveram um papel fundamental no sentido de pressionar o governo para que o processo negocial fosse restabelecido e que uma proposta que fosse respeitosa fosse apresentada para a categoria. O dado concreto é que a Câmara Legislativa, que foi tão importante, a Câmara Legislativa entrou em recesso exatamente no dia da nossa Assembleia. Então, esse instrumento de pressão que nós utilizamos em conjunto com os parlamentares, ele não poderia mais ser utilizado. E nós estávamos também à beira de iniciar o recesso. Infelizmente, tem companheiros e companheiras que continuavam em sala de aula, apesar da greve, né? Esses entrariam em recesso e não teria espaço para que efetivamente a gente pudesse ampliar a participação na greve a partir do convencimento dos piquetes. Então, essa conjuntura e percebendo esses fatores todos, a categoria, então, numa assembleia bastante cheia e numa assembleia bastante dividida, a categoria resolveu votar numa diferença pequena, votar pelo encerramento da greve e a aceitação da proposta. E o que traz de importante essa proposta? Que a gente avaliou e que a categoria avaliou nessa assembleia no dia 25 de junho. Ela prevê, e aí, pela primeira vez na história, é bom sempre ressaltar isso, é uma proposta que foi homologada no Tribunal de Justiça.
Então, ela, sendo homologada no Tribunal de Justiça, ela vira um título judicial que pode ser executado. É muito parecido com o que acontece nos acordos coletivos nas categorias do setor privado. Sim. E o que traz essa proposta? Primeiro, ela prevê a contratação de pelo menos 3.000 profissionais concursados do magistério até dezembro. Numa conjuntura em que boa parte dos estados hoje estão revertendo a forma de contratação, ou seja, contratando os profissionais do magistério em regime de contratação temporária, de uma forma bastante precarizada, a nossa categoria na luta conseguiu impor ao governo que a forma de contratação tem que ser pelo concurso público. Então, para nós foi muito importante, né, o governo assumir esse compromisso de contratar pelo menos 3.000 profissionais do magistério até dezembro. Esses professores, eles já prestaram concurso, eles estão numa fila de espera ali ou serão abertos novos concursos? Essa é uma pergunta importante, porque a gente está falando de profissionais que hoje estão na condição de contrato temporário, estão contratados em regime de contratação temporária, mas que foram aprovados no concurso público. Então, eles estão em regime de contratação temporária, assumindo a vaga que, em tese, é deles, que eles poderiam estar assumindo como efetivo, mas que o governo não estava convocando. Então, só para ficar claro, não há previsão de que o governo do Distrito Federal venha abrir concurso para professores. Não, esse é o outro ponto. Então, além de convocar pelo menos 3.000 até dezembro, desses que já estão aprovados, também foi firmado o compromisso de que no primeiro semestre de 2026, que aí você tem a tramitação do processo concurso público, no primeiro semestre de 2026 haverá um novo concurso para os profissionais do magistério aqui do Distrito Federal. E uma outra reivindicação que a gente vinha insistindo muito para que fosse encaminhada e que fosse efetivada era a prorrogação do concurso. A gente está falando de um concurso que foi realizado em 2022, que seria encerrado agora dia 27 de julho e que, por conta desse acordo também, o concurso já foi prorrogado por mais 2 anos. Então, o pessoal que passou para além dos 3.000 que serão convocados até dezembro, tem a expectativa de que nos próximos 2 anos também sejam convocados. Quem está nos ouvindo pode achar que é muita coisa, mas não é não. Nós hoje temos na rede pública do Distrito Federal cerca de 15.000 profissionais do magistério em regime de contratação temporária. De um total de quantos na rede? De um total, em sala de aula, de 23.000. Ou seja, você tem em sala de aula hoje, no Distrito Federal, 2/3 que estão em regime de contratação temporária, que poderiam ser efetivos se o governo estivesse fazendo a convocação. Coisa que não estava acontecendo e que o governo se comprometeu a partir desse acordo que foi feito. Kleber, só para esclarecer para quem está nos acompanhando aqui, então há a previsão de que no ano que vem, ali no primeiro semestre, o governo chame o concurso para professores. Publique o edital do novo concurso público. Exatamente. Esses professores, e suponho que não seja só para professores, seja para os profissionais da educação, porque não adianta ter só professor na escola, né? O governo também está obrigado a contratar logo imediatamente após a realização do concurso, ou é aquele que é igual esse concurso que foi feito em 2022 e que não chamou o pessoal até agora? Na verdade, depois que o concurso é feito, que ele é homologado, o resultado final e tudo, o governo tem 2 anos para fazer isso. O que diz a regra? Se você passa dentro do número de vagas, você tem o direito a ser convocado. Então, o governo vai lhe convocar. Não tem como dizer qual vai ser o momento, mas ele vai lhe chamar. Se você passa para além do número de vagas, você tem expectativa. Como aqui no Distrito Federal, uma lei ainda de 2017, se não me falha a memória, estabeleceu que não existe mais cadastro reserva, então se a pessoa foi aprovada, ela tem direito, ela tem expectativa da convocação na validade do concurso. Então, o primeiro passo é que haja o edital e haja a realização das provas. Teve a realização das provas, foi homologado o resultado final, então a pessoa deve ser convocada, porque, como eu disse, tem carência. Tem necessidade desses professores e professoras em sala de aula. O concurso, Francisco, que a gente está tratando é o concurso para os profissionais do magistério. Mas é óbvio que o governo também deve abrir para os outros profissionais. Mas o acordo diz respeito aos profissionais do magistério. Tá bom. Além desses itens, tem um outro item que para nós é muito caro, que é a reformulação do nosso plano de carreira. A reestruturação do nosso plano de carreira. Nosso plano de carreira, a Lei 5105, data de 2013. É uma lei bastante avançada se comparada a outras legislações do magistério pelo país afora, mas ela precisa ser atualizada. Tanto no que se refere às tabelas salariais para propiciar mais valorização para a nossa categoria, quanto também
naquilo que se refere às condições de trabalho. Então, a gente entrou nessa greve também pela reestruturação da carreira. E nesse sentido avançou? Nesse sentido avançou. Por quê? Tem 2 itens que são importantes. Um é que estabelece a mesa de negociação permanente para discutir toda a reestruturação da carreira, com a presença da Secretaria de Educação, a Secretaria de Economia, a Casa Civil, tudo isso podendo ser mediado também pela Justiça, que entrou nesse processo. Mas, além disso, nós tivemos pela primeira vez o governo se comprometendo a dizer quando e como iniciará a reestruturação. Então, a reestruturação do nosso plano de carreira começa em janeiro de 26, reestruturando inicialmente as tabelas de progressão que tem a ver com a formação, que é o seguinte: eu entro na Secretaria de Educação com graduação. Hoje, para ingressar no Magistério Público do Distrito Federal, você tem que ter, no mínimo, graduação. Eu entro com graduação. Quando eu faço uma especialização, eu recebo um percentual por ter feito a especialização. Um percentual diferente por ter feito o mestrado e um outro percentual por ter feito o doutorado. Ocorre que os percentuais hoje estabelecidos são muito baixos. Então, hoje, se eu fizer uma especialização, eu ganho 5% em relação à graduação. Se eu faço um mestrado, ganho 10%. E se eu faço um doutorado, eu ganho 15%. Como é que será a partir de janeiro de 2026? Se eu fizer uma especialização, eu passo a ganhar 10%, ou seja, eu dobro o percentual. Se eu faço um mestrado, eu passo a ganhar 20%, eu dobro o percentual. E se eu faço um doutorado, eu passo a ganhar 30% sobre a graduação, ou seja, eu dobro o percentual. Então, a reestruturação da nossa carreira começa de forma objetiva, concreta, a partir das tabelas de progressão horizontal, que são essas tabelas de titulação ou tabela de formação, como a gente chama. Então, isso já está acordado. Isso já está acordado. Isso já é um fato. Então, as pessoas já podem... Inclusive, a gente fez uma live essa semana mostrando como é que serão os salários a partir de 26 para quem é especialista, mestre e doutor. Isso é muito importante, porque a gente precisa deixar claro que, assim, há ganhos inegáveis a um custo aqui, objetivamente, de pelo menos 6 milhões ali, que é as multas, né, que foram impostas. 6 milhões e 900 só dessa última greve. Só dessa última greve. E aqui vale a pena, eu acho, a gente registrar, para quem não é de Brasília, para que saiba, o governador Ibanez é do MDB, ele é um advogado muito bem sucedido, muito rico aqui em Brasília, e no governo ele se mostrou tendo uma relação muito próxima aí dos tribunais. Então, esse movimento dele de criminalização dos sindicatos é muito curioso, pela essa proximidade que ele tem aí com os tribunais. Como é que vocês analisam isso? Não, e esse é um ponto importante, porque de fato é isso, Francisco. O governador Ibanez é um governador que fez fortuna advogando para sindicatos, né? E é um cara que parece que tem uma relação muito grande nos tribunais aqui do Distrito Federal. E ele, nas falas que ele mesmo emitiu pela mídia, ele demonstra muito essa disposição em criminalizar os sindicatos, né? E, infelizmente, isso tem se revertido e tem se refletido nas punições que ele tem conseguido contra os sindicatos na Justiça. A gente espera que, a partir dessa nossa greve, dessa relação que foi estabelecida com o Tribunal de Justiça na mediação, essa relação do governador Ibanez com os tribunais aqui no Distrito Federal, ela possa ser, do nosso ponto de vista, mais saudável, né? Assim como a relação dos tribunais com o movimento sindical também precisa avançar, porque é fundamental que os tribunais compreendam, de uma forma bastante isenta, qual é o papel do movimento sindical, dos sindicatos, nesse embate entre capital e trabalho, né? E, nesse sentido, é preciso isenção. A gente fica muito preocupado, né, sobretudo depois dessa última decisão do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, que deu ganho, né, arbitrando uma decisão, colocando uma decisão de que a nossa greve era abusiva, com um argumento que, do nosso ponto de vista, é um argumento muito frágil, mas que, infelizmente, a gente não compreende, mas que o tribunal acolheu o argumento do governo do Distrito Federal e aí considerou a nossa greve abusiva. Isso nos faz imaginar que tem alguma relação bastante complicada entre o governo
o governador libanês e os tribunais. Espera que isso seja superado e que a gente consiga efetivamente exercer o nosso direito, né, enquanto categoria, de nos organizar, enquanto sindicato, de organizar a categoria, representar a categoria e avançar na valorização da nossa categoria e no atendimento das nossas pautas de reivindicação. Kleber Soares, professor aqui da Rede Pública do Distrito Federal, representante do Simpro aqui na nossa conversa, explicando os detalhes aí da última eleição, inclusive, para a direção do Simpro e também dessa greve, desse movimento histórico aqui. A gente sabe da dificuldade que os trabalhadores estão tendo para se organizar, para financiar sua organização e, portanto, o enfrentamento aqui foi muito, muito forte. E, na verdade, trouxe resultados aí, como o Kleber acabou de falar pra gente. Kleber, estamos chegando ao final aqui, então eu gostaria de saber se tem alguma coisa que você ainda queira falar que eu não tenha perguntado. Tem uma coisa que foi muito bonito na nossa greve. Foi o apoio que a gente teve da comunidade, né? Isso foi marcante. A comunidade do Distrito Federal acolheu as nossas reivindicações, esteve do lado da nossa categoria durante toda a greve. E isso é algo que mostra para nós que as pessoas estão sensíveis à pauta da nossa categoria, à pauta da educação pública do Distrito Federal. O que não poderia ser diferente, né? Porque a educação pública, ele é um instrumento, a escola é um instrumento social que está presente em todos os lugares. E é um instrumento capaz de fazer que pessoas como eu, que venham dessa origem simples, possa ter acesso à faculdade, possa se tornar um dirigente e possa ajudar na construção de uma sociedade que seja mais justa. Então, eu queria ressaltar esse apoio da comunidade à nossa greve, que foi marcante e que foi muito importante. Kleber, muito obrigado então pela tua presença aqui no podcast Educação em Destaque. Um agradecimento especial ao Simpro por apoiar aqui essa nossa iniciativa e seja sempre muito bem-vindo. Sempre que você quiser vir aqui, é só informar pra gente, vai ser um prazer te receber. Obrigado, Francisco. Obrigado a quem está nos assistindo. Compartilhem e se tornem aí, como é que se chama hoje, né? Mais espectadores. Inscritos, né? Se inscrevam. Espectador, né? E sejam espectadores, né? Desse podcast, que é importante, que a gente tenha cada vez mais iniciativas como essa valorizadas para a gente construir a narrativa também da classe trabalhadora. Então, depois desse recado do Kleber, já nem preciso dizer muita coisa, mas se você ainda não compartilhou esse conteúdo, aproveita e faz isso agora aí nos seus grupos de WhatsApp para que mais gente possa ter acesso às informações que o Kleber trouxe aqui. Elas são importantes para quem é do Distrito Federal, mas elas são importantes para você de qualquer lugar do Brasil, porque essa luta pela educação ela é uma luta de todos nós em qualquer lugar em que estejamos. Então é isso, muito obrigado. Próxima semana a gente está de volta. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.